Olá, chegamos na nossa última aula do curso de Orientação a Perdas Auditivas. Nesta aula eu vou falar para vocês como eu trabalho no meu consultório, como eu faço a avaliação, a seleção e a adaptação do aparelho auditivo. O paciente, quando ele chega ao consultório, a primeira coisa que eu faço é conhecer a história clínica do paciente. Então, por meio de perguntas, eu vou saber como desenvolveu a perda auditiva, quais são os ambientes em que o meu paciente ele tem maior dificuldade, se tem zumbido, se tem dificuldades de memória. Então essas perguntas elas vão me auxiliar para o uso do aparelho auditivo. Depois disso eu faço toda a avaliação clínica da audição, que são aqueles exames que eu falei na aula anterior. Audiometria tonal, audiometria vocal, impedanciometria e, em alguns casos, o processamento auditivo. Se, após a avaliação clínica da audição, observar o fator condutivo, que é algo que impede o som de passar, eu encaminho para o médico otorrinolaringologista para, de repente, fazer uma lavagem, fazer uso de uma medicação. O médico otorrinolaringologista irá trabalhar nessas questões auditivas. Em alguns casos de perda de condução, também faz o uso do aparelho auditivo. Então, nós fazemos toda a seleção e adaptação a partir da perda auditiva do paciente. Em perdas neurosensoriais, em que o paciente vai perdendo a capacidade de ouvir, o uso do aparelho auditivo ele é o mais indicado. Então, o paciente, por meio de toda essa avaliação clínica, eu consigo identificar qual é o melhor aparelho para o paciente, qual o melhor modelo, quais são os recursos que ele precisa para o dia a dia para ele ter uma qualidade auditiva. Com esses dados de avaliação, eu consigo fazer a programação de acordo com o que o meu paciente precisa, de acordo com a avaliação clínica, eu consigo programar o aparelho para que ele tenha uma audição próxima do que é esperado para a faixa etária dele. Eu faço a programação, o paciente ele fica durante 7 dias em teste, eu vou chamando o paciente durante esses 7 dias para que, se for o caso, fazer alguns ajustes finos e assim o paciente vai tendo a experiência de como é ouvir com o aparelho auditivo. Depois de adaptado, o paciente ele adquire o aparelho auditivo e ele fica sob os meus cuidados durante 3 anos. Nesses 3 anos eu vou avaliando a audição para que não vá tendo queda na audição. Eu vou reprogramando o aparelho auditivo caso o paciente ache necessário. E nós também fazemos as revisões, para manter sempre o aparelho funcionando bem para que nada impeça o paciente de ouvir com o aparelho auditivo. E esses 3 anos de acompanhamento, ele não tem custo. O paciente ele fica sob os meus cuidados a partir do momento que ele adquire o aparelho auditivo. Os pacientes acham que é só adquirir e nós temos o cuidado de preservar, de manter o funcionamento desse aparelho auditivo. Então, às vezes, o paciente ele precisa trocar uma peça, ele precisa mexer um pouquinho na programação. Então, o acompanhamento ele é muito importante no pós-venda. Então, é importante você ter sempre alguém cuidando, responsável pelo seu aparelho auditivo. Aqui no consultório, nós trabalhamos com os aparelhos auditivos da marca Rexton, a qual eu sou representante. A Rexton faz parte do grupo Siemens, hoje chamado de Sivantos, que é um dos líderes mundiais, hoje sendo vendido em 120 países. Os nossos aparelhos auditivos são o que há de mais tecnológico na melhor relação de custo-benefício para os nossos pacientes. Os aparelhos auditivos, eles são como microcomputadores. Então, nós temos o que há de mais tecnologia, nós temos dentro do aparelho vários tratamentos para o zumbido, nós temos programas específicos para quem quer ter uma qualidade melhor em ouvir música, em tocar instrumentos.
para diminuir barulho de fundo, para ter mais ênfase na fala humana. Então são vários recursos que nós temos para adequar o que há de melhor para o paciente. Abaixo vou deixar um vídeo para que vocês possam acompanhar quais são os benefícios hoje dos nossos aparelhos, quais são as ferramentas que a gente utiliza para que o paciente tenha uma melhor qualidade auditiva. Bom, espero que vocês tenham gostado do curso, que tenha auxiliado vocês a pensar mais sobre os cuidados com a audição, quais os médicos, quais os profissionais que vocês devem recorrer caso tenham uma queixa auditiva e principalmente para que olhe a perda auditiva de forma diferente. As pessoas hoje, em relação à visão, elas conseguem já tratar precocemente. Então você vê o início de uma perda visual já sendo tratada. A perda auditiva demora para chegar no consultório. E quanto pior, quanto maior o tempo, pior são os sintomas. E quando o paciente ele entra em adaptação do aparelho auditivo, ele consegue controlar a perda auditiva, diferente do paciente que fica sem o aparelho. Então o paciente ele vai perdendo cada vez mais, os sintomas eles vão ficando piores, o zumbido, para quem tem zumbido, fica cada vez pior. Então o importante é o diagnóstico precoce. Só quem perde a audição, só quem está no meio não ouvindo, é que pode dizer o quão ruim é ficar sem esse sentido. Caso vocês queiram mais informações, eu deixo meu contato aqui embaixo, eu fico à disposição. Se vocês quiserem marcar os exames da audição, é só entrar em contato. Se falar que assistiu o vídeo, eu consigo um desconto especial para vocês. E é isso. Muito obrigada e vejo vocês em breve.